Senhor durou para sempre. Amém? Aleluia. Por quê? Porque o nosso Deus é bom. E é muito bom ter este nosso Deus. Amém? Aleluia. Ele é aquele que morreu, mas que venceu a morte e que vive está.
Cristo. Amém. Sobre a nossa vida, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sobre a nossa casa, amém. Nos nossos trabalhos, amém. Ou na nossa família, no nosso casamento, no nosso namoro, seja lá o que for, que pertence a ti, que está na tua vida, nós temos que declarar que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Então vamos continuar a louvar o nosso Senhor. Vamos fazer uma pergunta que a nós já foi tantas vezes respondida. Amém. Porque todos os dias vivemos esta resposta que é Jesus, a resposta para o mundo. Mas sabemos que todos os dias há multidões, há pessoas que perguntam: quem é Deus? Quem é esse Deus? Quem é Deus tão grande assim como tu falas? Então nós vamos declarar agora, amém? Para que possamos ficar a conhecer, para que possam ficar a conhecer um pouco mais deste Deus, que é o Deus do impossível, amém? Então vamos louvar o Senhor. Quem é Deus como o nosso Deus? Poderoso e grande El Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em te ajudar. Preserva a todo instante o seu cuidado e
no teu caminhar, amém? No teu lar, na tua família, nos teus pensamentos, nas tuas emoções, em todo o teu ser, só o Senhor é. Amém, igreja? Aleluia! Assim mesmo é que é. Só o nosso Senhor é Deus, aleluia! Oh, graças te damos, Senhor. Continuamos a adorar-te, Deus, pois não há outro igual a ti. Como nós temos estado a cantar, Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso. Este Deus que todos os dias temos visto o seu cuidado diário. Sempre, sempre. Sempre presente o teu amor, Senhor. Sempre presente a tua proteção. Estás sempre presente. Não há outro. Não há outro. O que mais nós poderíamos dizer, Senhor? És tu o único Deus sobre toda a terra. A verdade está em ti. E como é bom poder viver esta verdade diariamente, que nos faz vencer todas as dificuldades do dia a dia.
Eu concordo, amém? Nós concordamos. Para sempre e para sempre o nosso Rei, o nosso Senhor reinará, o nosso Senhor viverá, amém? A sua glória, nós vamos sempre poder tocar em todos os momentos da nossa vida. Basta clamar pelo Doutor da vida, que é o nosso Senhor, amém? Oh, vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Nós rodeamos o teu trono, Senhor, para te adorar, amém? E declarar que tu és santo, 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 maravilhoso. És Jesus glorioso. Oh Deus, como é tão bom adorar o nosso Deus. Jesus.
estamos aqui na tua presença e clamamos pelo teu fogo. Fogo esse vai queimar em nós tudo aquilo que não interessa e vai ativar tudo aquilo que interessa, para que nós sejamos cada vez mais próximos de ti, para que tu possas usar de nós, para que tu possas abençoar as nossas vidas, a nossa casa e todo lugar onde a nossa mão toca prosperará. Todo lugar onde a nossa mão toca não será a nossa, mas serás tu a tocar. Por isso, bem-vindo fogo de Deus neste lugar, no nome de Jesus. Toque em cada vida esta manhã, no nome de Jesus. Aleluia! Bom dia, família. Família CCJL, família jovem, somos sempre jovens. Até irmos para o pé do Pai, seremos sempre jovens. Por isso, bom dia, família. Bom dia a quem nos está a ver no direto. E vamos sentar porque eu quero ministrar a palavra. Bom louvor, o fogo de Deus está sobre nós. Mas olha, tenho uma má notícia para lhe dar. Se você andar a fazer alguma coisa errada, Ele vai queimar isso tudo. Ele vai queimar isso tudo. E hoje tenho uma mensagem muito interessante. Vânia, podes pôr o primeiro slide. O que é que estão a ver? Conhecem? Não me diga que não veem televisão. Ou pode ser a árvore dos sonhos, porque muitas vezes a gente vê as crianças e elas dizem para o Manzardo, não é? Que é o apresentador, que eu sonho que o meu avô vá fazer uma viagem. E eles realizam o sonho da criança. Por isso, ao pôr o desejo ou o sonho, é como quiserem interpretar. Eles estiveram na Quinta do Conde este fim de semana a gravar, no sábado. E aquilo que eu achei interessante é que isto é para as crianças, mas quem fica delirado com isto são os adultos, porque quando eles estavam não havia escolas, mas as crianças aparecem depois. Só que até montar, não montar, porque isto tem uma logística tremenda, montar e não montar, as crianças que as mães vão ver, mas as mães vão tirar fotografias com o Manzarra e as crianças ficam a ver. Acho que há qualquer coisa que está mal. Mas enfim, não estou aqui para julgar ninguém. Mas isto é o mundo em que vivemos. E eu hoje venho falar de sonhos. Mas não é desta árvore, é da outra que a Vânia vai meter. Esta é que nos interessa. Sabem que árvore é esta? A sarça ardente. Que se pode dizer que é uma árvore ou um arbusto grande, como diz a Bíblia. E é aqui que se realizam os nossos sonhos. É aqui que Deus funciona a falar com todo o ser humano e todo aquele que quer ouvir a voz de Deus e quer seguir a Deus. Foi aqui que Moisés teve a direção para o povo. Então os nossos sonhos não é na árvore primeira, mas é nesta. Porque foi através daqui que Deus falou para o povo de Israel. Amém? E é sobre isso que eu vou falar. Pode tirar se quiser, se não pode deixar ficar. Deus fala através de sonhos. E há pessoas que podem dizer assim: pastor, ultimamente eu tenho sonhado muito, e muitas delas são coisas relacionadas com o mundo espiritual. E alguns dizem até que é uma mensagem de Deus, e outros pensam e entendem que é o seu inconsciente a falar. E há pessoas que até entram em pânico, porque afinal de contas Deus fala connosco através de sonhos ou não?
Os sonhos são é a coisa mais fantástica que existe, mas ao mesmo tempo é a mais complexa. Até mesmo os estudiosos não têm uma definição exata sobre o significado dos sonhos. Já na questão espiritual, a Bíblia mostra diversos homens que receberam mensagens proféticas de Deus através de sonhos. E vamos ver alguns exemplos, para vermos se é de Deus ou não é de Deus existir sonhos. Lá em Gênesis, no capítulo 37, versículo 9, José sonhou com o sol, a luz e 11 estrelas, que significavam que futuramente ele ia governar sobre seu pai e seus irmãos mais velhos. Foi a visão que Deus lhe deu. Está em Gênesis, capítulo 37, versículo 9. São duas referências bíblicas para nós avançarmos. Em Gênesis, no capítulo 28, versículo 12, Jacó sonhou com uma escada onde os anjos de Deus subiam e desciam. No local onde teve essa revelação, ele edificou um altar e chamou de Betel, ou seja, casa de Deus. Em Atos, no capítulo 16, versículo 9, Paulo sonhou com um rapaz clamando por ajuda e entendeu que Deus estava chamando para pregar a palavra na Macedónia. Tudo isto com direção de Deus. Por isso Deus fala através de sonhos. Daniel interpretou o sonho, Daniel capítulo 5, interpretou o sonho do rei Nabucodonosor sobre os impérios do mundo e o fim do governo do homem. Vamos ver mais dois ou três. Em Jeremias, no capítulo 23, versículo 28. Certa vez, explicou para o profeta Jeremias que o sonho comum deve ser contado apenas como sonho, mas que a visão dada por Deus, também através de sonho, deve ser dita como palavra de Deus, como revelação. Então, Deus fala em sonhos, mas também em sonhos Deus dá a visão para aquilo que devemos fazer. Por exemplo, Moisés, está lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 12. Tinha sérios problemas de baixa autoestima e chegou a dizer a Deus que não era ninguém e que não poderia libertar o povo da escravidão do Egito. Porém, Deus respondeu-lhe em sonho e disse: eu estarei contigo. Ele então decidiu confiar em Deus e libertou o povo de Israel. Ana, 1 Samuel 1, versículo 20. Ana era estéril e por isso era humilhada diariamente pela outra mulher do seu marido. Até que um dia, depois de clamar e chorar aos pés do Senhor, ele atendeu à sua oração e realizou o sonho da vida dela. Qual era o sonho da vida dela? Era ser mãe. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Mais um som. Maria parecia ser uma jovem comum, ter um propósito normal para a sua vida, não era nada de especial, era uma mulher do povo. Porém, o sonho de Deus para a vida dela era muito maior do que aquilo que ela podia imaginar. A missão desta jovem era ser a mãe de Jesus. Por isso, por estes casos, nós vimos que sempre Deus fala através de sonhos. No entanto, às vezes é complicado discernir o sonho de uma mensagem enviada por Deus para nós.
Por isso eu acredito que devemos fazer algumas considerações para ficarmos esclarecidos sobre este assunto. Deus ainda fala hoje através de sonhos. Acreditam? Em primeiro lugar, precisamos entender que não há nenhuma passagem na Bíblia que mostre que Deus não pode falar com alguém através de um sonho. Pode. E fala. Mas fala todos os dias, a todas as noites? Não. Mas quando Ele precisa de falar, Ele fala. É claro que a revelação infalível de Deus está na sua palavra, está na Bíblia. As revelações e os sonhos que Ele dá, se a gente for à procura, tem sempre um texto para nos apoiarmos, para sabermos que é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque o diabo também fala. Porque ele é um enganador e ele vem para nos enganar. E há pessoas a dizer que tive um sonho de Deus e não é de Deus. Por isso, o equilíbrio é que tem que ser através da palavra de Deus, através da Bíblia, que vamos arranjar bases para ver se o sonho é de que lado vem, se é de Deus ou se é do nosso inimigo. Porque aí vamos encontrar, nesse sonho, vamos ver que há uma direção para a nossa vida, ou para a nossa família, ou até para o nosso irmão em Cristo. Mas, contudo, Deus pode sempre, de forma específica, escolher a quem quer entregar o sonho. Porque Deus é soberano. Nem todo o sonho é mensagem de Deus. Mas também não há nenhuma base bíblica que mostre que Deus fala em sonho a todos no mundo inteiro. Não fala a todos. Nem fala todo o tempo. Não vamos ter todas as noites, não vamos ter 30 dias, um mês e 30 sonhos no mesmo mês. Não. São alturas específicas da nossa vida que Ele fala com o objetivo certo para aquilo que vai acontecer, ou para nós, para os nossos familiares, ou até para a vida da igreja. As revelações e profecias vindas de Deus através de sonhos é uma exceção, não é uma regra, não é um hábito, geralmente isto é uma regra, temos mesmo todos os dias ter um sonho, ou uma vez por semana ter um sonho. Não! São em casos excepcionais. Nós estamos a clamar a Deus, estamos a orar, estamos a pedir, estamos a pôr tudo aquilo que desejamos ver realizado na nossa vida nas mãos de Deus. E às vezes, quando estamos mais fragilizados, quando estamos mais desanimados, Ele vem com um sonho para nos ativar, para nos motivar e para não desistirmos. Ou até vem-nos dar um sonho, como é que nós devemos conduzir essa situação para termos vitória. Então é certo nós compreendermos também que muitos dos nossos sonhos que temos, são apenas criação da nossa mente. Eu já muita vez disse que eu até sonho de olhos abertos. Mas isso não é bem um sonho. Isso é uma visão que eu quero alcançar, é objetivos que eu quero alcançar, é um planeamento que eu estou a fazer e eu já estou a sonhar, estou a visionar, que já está realizado sem ver nada. Por isso é importante nós sabermos que nem toda a noite nós vamos ter sonhos, mas há momentos especiais. Da mesma forma como houve momentos especiais quando os anjos apareceram ao povo, a seres humanos, como apareceram a Maria. Há momentos especiais, por isso muitos dos nossos sonhos, eles têm de estar ligados espiritualmente com a palavra de Deus. O nosso cérebro pode ser usado na nossa ansiedade, nos nossos medos, nos nossos desejos, nos nossos traumas, nas nossas experiências ou até nos nossos sentimentos. E com isso nós criamos diversos tipos de sonhos. Mas sonhos esses que nem a ciência tem
resposta para eles. Por isso, nós temos que acreditar que os nossos sonhos se baseiam sempre na palavra de Deus. Por isso devemos questionar se o sonho é de Deus ou não é de Deus, porque muitas vezes podemos estar numa grande pressão e nós temos um sonho porque o nosso subconsciente de noite funciona e acabamos por achar que é um sonho de Deus e não é, é as nossas emoções em ação. Por exemplo, você está a ler a palavra de Deus, você está a ouvir uma mensagem. Essa noite você pode sonhar com algo e pensando que é um sinal ou uma revelação de Deus para a sua vida, e não é, é o seu inconsciente a trabalhar aquilo que você leu, aquilo que você meditou, aquilo que você pensou. Da mesma forma que há pessoas, quando veem filmes assim pesados, e eu sou um desses casos que não vejo porque sei que depois não vou dormir bem. Depois de noite têm insónias e de noite parece que andam às voltas na cama e não conseguem dormir. Acordam, levantam-se, na vez de se levantarem com o corpinho descansadinho, levantam-se todos machucados de tanta volta que deram na cama. Eu filmes, sejam de suspense, eu não vejo. Porque sei que mexe comigo depois quando estou a dormir. E isto não é um sonho de Deus, mas foi aquilo que eu tive a observar, tive a comer, que tive a ver com os meus olhos, tive a ouvir com os meus ouvidos. Na minha infância, os meus amigos, quando começou a aparecer filmes de Drácula no cinema, e toda a gente ia correr e ia ver, e não sei, fui lá uma vez, nunca mais, porque não é a minha praia. E se eu vou ver uma coisa que não me vai dar paz durante a noite, prefiro não ver. Olha, vejo uma comédia, pelo menos rio-me. Mas isto é uma realidade. Mas caso o seu sonho seja algo ruim, relacionado a algo mau, relacionado com alguém ou até mesmo consigo, repreenda o mal na sua vida. Repreenda o inimigo em nome de Jesus. Mas lembre-se, também pode ser outra coisa. Pode ser um alerta a contar consigo para interceder por essa pessoa e por esse mal. Ou seja, por exemplo, podemos ter um sonho dado por Deus em que há uma pessoa que está em tribulação, está com problemas, a gente vê que há coisas más no sonho à volta dela e muitas vezes é Deus a alertar-nos para nós, quando acordarmos, orarmos por essa pessoa, intercedermos por essa pessoa, porque ela está em aflição e o inimigo está sobre ela. Deus não é um Deus de confusão. Isto é importante. Existem sonhos até que não fazem nenhum sentido. Ou seja, por mais que nós tentamos, não conseguimos encontrar nenhum significado para eles. Nesse caso, o que é que devemos fazer? Devemos seguir em frente e entregar tudo nas mãos de Deus. Se eu não compreendi o sonho que recebi, eu vou entregá-lo nas mãos de Deus. E Ele, a seu tempo, vai me dar a revelação. Pois Deus não é um Deus de confusão. E está lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, diz assim: pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Então, o objetivo de Deus é dar-te paz, não é criar confusão na tua vida. Por isso, tudo o que vem do Pai para a nossa vida, seja através de sonhos ou de forma que for, Deus fará com que tu entendas claramente a mensagem no tempo certo. Eu recordo, eu era líder de grupo familiar, estava numa convenção e um irmão que já partiu, que estava comigo, ainda tenho esse papel em minha casa, numa Bíblia, escreveu: para o ano vai estar lá em cima ao pé dos outros pastores. Eu li aquilo, mas eu já me tinha dado sonhos comigo a pregar.
E eu não queria pregar. Eu punha a minha mulher a pregar e a orar. E eu fazia quase de assistente. E falava de ofertas. Eu não queria impor as mãos sobre ninguém. E então, o que é que acontece? Nesse dia, quando vi aquele papel, aquilo escrito, eu disse para mim, este irmão ama-me mesmo. E guardei o papel. Coisa de um ano depois, tenho a confirmação daquilo que ele escreveu no papel. Deus pode se utilizar de ti até para abençoares um irmão que esteja na casa de Deus. Para abençoares um familiar. Deus usa, se estiveres receptivo, Deus fala para tu abençoares, porque tudo o que Deus faz é para abençoar, não é para destruir. Por isso devemos aceitar os sonhos de Deus. No Salmo 37, versículo 23 e 24, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o tomará pela mão. Muitas pessoas que não pensam como o meu irmão e a minha irmã, porque talvez não tenham o mesmo nível de fé, o mesmo grau de fé, poderão desanimá-lo e até desencorajá-lo a cumprir o seu chamado para Deus. Talvez elas nem façam isso intencionalmente, e outros fazem. Eu tive um familiar que fez tudo por tudo para me tirar da minha caminhada com Deus. Só não me disse que me dava um carro novo porque era agarrado ao dinheiro. Mas o resto arranjava mil e uma forma para eu me desviar. E quando sabia que eu continuava a ir à igreja, ele dizia, então, mas ele ainda vai lá àquela coisa. E eu falava-lhe de Jesus e de Deus, e ele dizia, o céu é para os pardais. Fiz a minha parte. Mas o certo é que aparece sempre alguém para nos desanimar, para nos desencorajar, e até dentro da nossa família. Não é só no trabalho, não é só na nossa vizinhança, até dentro dos nossos familiares. Eu quando comecei a compreender verdadeiramente a palavra de Deus, quando comecei a ter um objetivo da minha caminhada com Deus, e quando eu fui chamado para o sacerdócio como pastor, que ainda era pastor de jovens, ainda tinha mais 2 pastores acima de mim, eu tinha uma empresa, e um dos sócios, cada vez que eu chegava à segunda-feira, dizia-me sempre a mesma coisa: Fernando, tenho que ir lá à tua igreja. Se aquilo tivesse um bar, eu ia lá ver umas cervejinhas. E eu fui engolindo aquilo. Um dia cheguei lá e disse, acabou a sociedade. A partir de hoje a minha cota está à venda, porque eu não lido com pessoas que escarnecem da fé dos outros. Eu não pedia para eles me seguirem. Cada um faz da sua vida o que quer. Eu não disse que eles tinham que me acompanhar, ou que tinham que ter o mesmo propósito que eu. Não! As pessoas são livres. Há um livre-arbítrio. Só caminha com Deus quem quer. Alguns até à força, porque quando Deus diz é hoje, e não há volta a dar. Mas são casos excepcionais, porque Deus dá livre-arbítrio. E aqueles indivíduos, um deles, todos, as segundas-feiras, a conversa é sempre a mesma. E outra vez era, há lá tantas mulheres, há mais mulheres que homens, tem que lá ir ver se arranja uma namorada. E aquilo começou a mexer comigo. Um dia cheguei lá e disse, olha, éramos 3. Eu disse, olha, minha cota está à venda, a partir de hoje, não faço mais parte desta sociedade, vamos fazer a escritura, porque eu quero sair da sociedade. Foi uma opção minha.
porque eu sentia mal estar com pessoas que eram escarnecedores. Eles podiam ignorar, calar-se e faziam a vida deles e andassem como quisessem. O problema era deles, agora não tinham era que gozar comigo e confrontar-me com aquilo que eram os meus ideais. E isto acontece muitas vezes no dia a dia. Aparecer pessoas que querem roubar a nossa fé, que querem roubar as nossas convicções, para nos desanimar, para nos afastar de Deus. Alguns deles até nem fazem intencionalmente, porque acabam por dizer as coisas, mas não dizem coisas certas, dizem aquilo que vem à boca, vem-lhes à boca. Ou seja, eles estão a jogar baldes de água fria em cima de nós, para nos fazer arrefecer o fogo do Espírito Santo que está dentro de nós. Eles dizem muitas vezes: tu não precisas de estar ser tão firme na tua comunhão com Deus. Não há essa necessidade. Porque é que vais todos os domingos à igreja? Porque é que vais à sexta-feira à igreja? Será que isso funciona contigo ou será que não funciona? Eles até metem dúvidas na nossa cabeça. E foi isso que aconteceu também com José na Bíblia. Ele, ao relatar os sonhos dele, os sonhos que Deus lhe deu, colocou o coração dos seus irmãos enfurecidos, danados, prontos para o destruir. Porquê? Porque o objetivo era tentá-lo fazer desistir de tudo, para perderem o sonho. Há pessoas que têm facilidade de nos lembrar quando nós falhamos ou quando somos incapazes de fazer alguma coisa, porque não somos perfeitos. E essas pessoas muitas vezes estão próximas de nós para nos apontar quando há uma falhinha nossa. Às vezes até são familiares, colegas de trabalho, amigos íntimos. E porquê é que eles agem assim? Eu, pelo menos eu digo, eu desde que eu tinha muitos amigos. Ou seja, eu era jogador de futebol, tive muitos anos na Marinha, tinha amigos por todo o lado. Ou seja, eu tinha amigos, nem sabia o nome deles, mas eles sabiam o meu. Porque é fácil, a gente vai jogar para um campo e há centenas ou milhares de pessoas e dentro do campo só há 11. Ou seja, há 22 mais 3, agora já são mais árbitros, na altura era só 3. Então é fácil decorarem eles o nome. E às vezes eu ia com a minha mulher e diziam: olá, porque eu é assim, para os amigos e para a família sou Fernando, para os conhecidos e distantes sou Batista. E então, muitas vezes, diziam: oh Batista, estás bom? E eu: estou bem, obrigado. Dizia a minha mulher: quem é? Conheces? Não? Porque era conhecido e tinha muitos amigos. Desde que aceitei Jesus, comecei a vê-los a fugir. Desde a primeira vez que apresentei a Bíblia em cima do balcão do café, por baixo onde eu morava, para tomar o meu cafezinho para ir para a igreja, a partir daí começou tudo a desviar-se. Hoje, os meus verdadeiros amigos, não contando com a família CCJL, conto-os na palma da mão. Porque a maioria queria era desviar-me do caminho de Deus. Mas é por isso que Deus coloca sonhos no coração das pessoas que continuam a cumprir o seu propósito, os seus objetivos, e que não é um vento ou uma tempestade que o tira do caminho. É bom nós sabermos que ninguém consegue determinar o nosso futuro, mas Deus consegue. Só Deus tem poder para determinar o nosso futuro. E Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida, para a tua vida, se nós simplesmente obedecermos. Ele não apenas irá cumpri-lo na nossa vida, como fará mais do que tu imaginas para a tua vida, porque Ele dá sempre acima do que nós pedimos ou pensamos. Em Efésios, no capítulo 3, versículo 20,
Diz assim a palavra de Deus. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A palavra de Deus está bem explícita. Atua em nós. É para a nossa vida. Ele quer atuar na tua vida, na minha vida. Simplesmente temos que obedecer. E Ele não manda fazer coisas impossíveis. Meu amigo, minha amiga, não deixe que alguma decepção que chegue à sua vida vá prejudicar o seu relacionamento com Deus. Porque a gente às vezes, nem sempre o nosso dia-a-dia é um jardim ou maravilhas. Não, às vezes temos contratempos. Às vezes até há pessoas que nós ajudamos e depois decepcionam-nos. Viram-nos as costas e, se for preciso, ainda nos criticam por cima. Mas eu não me importo, a minha parte está feita. Agora o problema é da pessoa e de Deus. Para mim está tudo bem, não há nada que me possa atingir. Por isso é que nós temos que acreditar nos nossos sonhos. Não deixe que as pessoas atrapalhem os seus sonhos. Não deixem que as pessoas atrapalhem os seus sonhos. É hora de buscar agradar somente a Deus, porque Ele nunca vai decepcioná-lo. Nunca. Há uma chamada para cumprir em cada sonho, e o desejo de Deus é colocar esse sonho no teu coração. E tu saberes que esse sonho é uma dádiva de Deus. E há algo interessante, que é Deus restaura os teus sonhos. Eu tive sonhos já há muito tempo, mas agora Deus restaura os teus sonhos. Em Lamentações, no capítulo 3, no Velho Testamento, versículo 22 e 23, diz assim a palavra de Deus: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua felicidade. Ali naquela diz fidelidade. Mas é importante, porque é inesgotável as coisas de Deus na nossa vida. Todos nós pensamos, todos nós já passamos por momentos difíceis que parecem nunca mais chegar ao fim. Mas eu costumo dizer, nem que perca tudo na vida, nunca vou poder perder a fé e a esperança em Deus. E nós temos o exemplo de Jó. Por isso a gente sabe, há momentos difíceis na nossa vida, mas se a fé e a esperança não for apagada, é uma passagem, é um tempo, mas virá bons tempos, virá algo melhor para a tua vida. Tens é confiar firmemente, sem duvidar, sem vacilar, sabendo que o teu Deus está no controle da tua situação. Devemos acreditar que Deus criou o céu e a terra e que ainda hoje Ele está a controlar tudo. E a grande recompensa que nós temos daqueles que preservam é que Ele cuida de nós. Se não desistirmos diante das dificuldades, Ele nos dará força, capacidade para vencer. Eu vejo por coisas simples. A gente às vezes está à espera de grandes coisas, grandes milagres, grandes acontecimentos. O meu carro avariou. É lógico, já tem 9 anos, tem muitos quilómetros e o tubo da refrigeração arrebentou.
Mas hoje em dia fazem os carros tão complicados que o tubo da refrigeração, para ser substituído, que é o que vai levar a água ao radiador do depósito, passa por trás do turbo. Resumindo, tiveram que desmontar o turbo. Entretanto, o mecânico telefona-me e diz-me: olha, eu encomendei a peça, tenho no elevador o carro desmontado e agora dizem que a peça só chega daqui a 10 dias. Eu olhei para ele, cá está, problema. E disse: não pode ser. Eu tenho que ir à igreja no domingo, eu tenho que ir à igreja na sexta, eu tenho que ir na sexta-feira com a minha mulher a Lisboa. Eu tenho coisas para fazer e eu vivo num sítio que não há carros, autocarros de 5 em 5 minutos. É de hora a hora quando não é mais. Pois isso, eu não disse a você que quando vim pôr o carro daí até casa demorei 3 horas e apanhei 4 transportes? Pois, mas eu não tenho nada a fazer. Arranje-me o carro, por favor, eu tenho que ter carro. Desligou o meu telefone, eu vou ver o que é que posso fazer. Agarrei, todos os dias oro com a minha mulher, demos as mãos, orámos, eu orei, entreguei tudo nas mãos de Deus, e a minha mulher começou a amarrar o diabo no carro, naquilo tudo, para aqui, para ali, para lá, e temos de ter carro, e vamos ter carro. Está a ver, agora é uma pessoa que tenha uma fé suficiente a ter um relatório que o carro só tem carro depois de 10 dias. E a pessoa que está ao lado está a dizer o contrário daquilo tudo que é o relatório do médico do mecânico. Estão a ver? É complicado. Mas eu acreditei. Então, descansado, telefonei para o meu filho e disse: olha, amanhã você vai ter que me emprestar o carro, que eu tenho que ir para o túnel de Lisboa. Está bem. Às 8h30 da manhã toca o telefone. Eu atendo. Era um mecânico. Olha, para dizer para vir buscar o carro, porque o carro já está resolvido. Já está resolvido. Como é que fez isso? Olha, eu improvisei aqui, a peça chega daqui a 10 dias, depois você vai meter a peça, mas pode vir que está resolvido. Lá fui logo, com o meu filho lá, eu vou-me lá, cheguei lá, tá, digo aqui, como é que conseguiu resolver isso? Colei aqui um tubo dentro do outro, mas o tubo está com muita ferrugem, porque aquilo tem uma ponte de plástico e tem uma ponte que é ferro. Mas ele não está a verter água nenhuma. Daqui a 10 dias, quando chegar a peça, você vai meter a peça. Ótimo. Saí dele, glórias a Deus. Mas a gente tem sempre contratempos. Nunca mais tive problemas com o carro. Hoje cheguei ao carro, vou pôr o carro a trabalhar, o carro não pega. Dentro da garagem. Eu continuo a insistir, nada. Já não sabia se era falta de bateria, se era falta de combustível, porque o visor do combustível estava zero. Comecei a orar dentro do carro. Orei. Comecei a insistir e devia de ser mesmo combustível, mas eu tenho combustível, aquilo, não sei o que é que aconteceu, como é que os carros agora é tudo eletrónicos, não devia ter puxado o combustível, então aquilo, mas via que não tinha combustível. Mas depois começou a engasgar-se e pegou. Deu glória a Deus, mais uma vitória. Quando chega, vou deixar o carro ali na rampa, porque depois posso ter que ser de empurrão, já a pensar. No caminho parei 2 vezes, desliguei, liguei, tudo bom. Quando cheguei aqui, liguei. Estava aqui, fui ao carro, ligar e desligar, a ver se ainda estava a funcionar. Está a funcionar. Já passou o problema. São coisas pequeninas, mas é nestas coisas pequeninas que nós estimulamos a nossa fé. Sabendo e tendo a certeza que Deus está no controle das nossas vidas. É lógico que o carro precisa ou seja, ele precisa de ser trocado. Mas também já pus aos pés de Deus. Já está nas mãos de Deus. Só o primeiro tem que acabar de pagar. Também está nas mãos de Deus, que terei sempre dinheiro para pagar o carro. Que acaba em março. Mas é assim, a nossa vida é uma vida de luta. Mas nós não podemos desanimar. Há contrapartidas, há contratempos, mas a gente não desanima. Porque o nosso Deus tem sempre um escape, uma porta aberta para a nossa vida. Ele cuida de nós. Por isso, se tiver a lutar, se luta diariamente temos que lutar diariamente contra o desânimo. E isso nos traz novas motivações para viver.
Temos que abrir o coração e contar a Deus tudo aquilo que desejamos de Deus. E depois, caso haja sonhos, levar, e que se eles são de acordo com a palavra de Deus, levá-los em frente, que eles vão acontecer. Houve profecias nesta igreja, de grandes homens de Deus verdadeiros, que nos visitaram e que deram grandes profecias. Já vimos alguma coisa? Mas vamos ver? Vamos. No tempo que Deus determinar, tudo aquilo que foi dito aqui com profecia vai acontecer neste lugar, porque eu recebi a profecia como sendo de Deus. Houve um que até teve a ousadia de dizer o que Deus o levou a dizer, ou ele acrescentou também num ato mais de brincar, a dizer: e quando tiverem a prosperidade que Deus vai vos dar, não te esqueças de mim para me abençoar. Amém. Então nós temos que confiar, porque as coisas de Deus, as profecias, as visões, os sonhos, às vezes não é para logo para amanhã. Não, às vezes demora algum tempo. E nós continuamos a lutar e a desviar pedras e a saltar pedras, a saltar problemas, a fugir das situações, a esquivar-nos daquilo que é mau. O importante é estarmos unidos, porque se um cair, estão dois ao lado para o levantar. Não nos podemos desmotivar quando temos um problema na nossa vida. Se vê que é difícil, olha, telefone ao pastor, telefone a um irmão que você tenha bastante confiança nele. Mas tudo aquilo que nós podemos ajudar tem que estar de acordo com a palavra de Deus e não com os nossos exemplos. Ai, fazes como eu fiz, que a mim funcionou. Pois funcionou na tua vida, mas pode não funcionar na vida do outro. Tem que ser baseado na palavra de Deus. Amém? Ainda estão cá? Amém. E eu estou a terminar. Só mais 2 horas. Não desista diante das dificuldades. Deus ouvirá o teu clamor e restaurará toda a tua vida para que tenhas sucesso. Deus não está interessado em filhos que não tenham sucesso, que sejam uns derrotados. Não. Deus está interessado em filhos de sucesso, filhos vitoriosos. A Bíblia mostra que Sansão foi um homem consagrado a Deus. Vamos ver este exemplo. Ele foi consagrado a Deus quando? Ainda ele estava no ventre materno. E o certo é que ele tinha uma força fora do comum, de forma que ninguém podia detê-lo. Ele vencia facilmente os seus inimigos e fazia coisas impossíveis para uma pessoa comum fazer. Como, por exemplo, rasgar um leão ao meio. Como, por exemplo, derrotar sozinho um exército com 1000 homens. É tremendo. E se quiserem lá em casa podem ler Juízes, capítulo 14, versículo 6. E capítulo 15, o 14 e o 15. O poder de Deus estava onde? Em Sansão. Estava no seu cabelo. E ele se tornava invencível. Porquê? Porque ele foi consagrado na barriga da mãe, a mãe o consagrou a Deus. Mas em certo momento ele se descuidou. Isso pode acontecer a qualquer pessoa. Ele se descuidou e foi seduzido por uma mulher chamada Dalila. Aquela mulher descobriu de onde vinha a grande força daquele homem, que era de nunca ter cortado o seu cabelo. E contou aos chefes da nação. E assim que cortaram os cabelos de Sansão, Sansão perdeu a força toda.
e se tornou escravo de tal forma que o próprio chefes da nação lhe perfuraram os olhos para ele ficar cego. Por isso foi um tempo em que ele foi humilhado. Por quem? Pelos seus inimigos. Até a Bíblia diz que em Juízes, no capítulo 16, versículo 22, agora está aqui a outra parte, o renascer do sonho. O cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Quando tudo parecia perdido, o cabelo de Sansão voltou a crescer. Isso significa que a misericórdia de Deus veio novamente sobre ele e renovou as suas forças. Por isso eu disse há bocado, Deus tem poder para restaurar os teus sonhos antigos. Ele falhou. Ele contou o segredo dele. Ele foi humilhado. Acabou por ser cego. Foi maltratado. Mas quando o cabelo começou a crescer e ele não o cortou, Deus estava a renovar as suas forças para o objetivo que Deus tinha para a vida dele. E isto é importante, porque Deus renova também as nossas forças. Às vezes, quando tudo parece perdido, não está nada perdido se a nossa fé continuar firme. Se nós buscarmos a Deus, Ele fará o mesmo connosco. Estará sempre renovando. Falhamos, somos imperfeitos, correto, falhamos. Mas ao nos arrependermos, Ele vem e renova. Ele não nos condena, Ele renova. E ao renovar, Ele vai nos pôr no lugar onde Ele quer que nós estejamos. Deus é a fonte do poder e não há nada que possa impedir o agir de Deus na nossa vida. Por isso não deixe que os momentos difíceis te impeçam de ver tudo o que é possível e em tudo o que podes crer. Lembra-te, Deus tem sonhos para a tua vida. Descobre os sonhos de Deus. Clama a Deus por uma restauração para que possas sonhar. E ao sonhares vais descobrir o que Deus quer que tu faças. Mas para isso nós temos que estar dispostos a mudar pelos nossos sonhos. Muitas vezes temos de sair do nosso lugar de conforto. No Salmo 139, eu estou a terminar, versículo 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se a minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Se você não está a aproximar dos seus sonhos, é provável que você não esteja tão dedicado como Deus gostaria. Por isso, é bom preparar um tempo para estar com Deus. E assim, você vai conquistar os seus sonhos. Nós temos que ter dedicação. Nós temos que ser lutadores. Temos que lutar pelos nossos sonhos. E depois, quando eles venham estar prontos a mudar aquilo que tem que ser mudado. Mas mudar como? Pode você perguntar. Por exemplo, escolha os seus pensamentos. Hoje você está sempre a pensar que não consegue realizar um sonho. Você se vê como alguém incapaz e tem uma visão pessimista sobre a sua vida. Você tem medo de começar a lutar porque as condições não são favoráveis e por isso não tem os recursos que precisa. Se for assim, você precisa mudar a sua mentalidade para quebrar esses pensamentos negativos, porque tudo o que vem de Deus é positivo e muitas vezes nós temos pensamentos negativos. Não se esqueça que a sua mente é um campo de batalha. É na sua mente
Que Deus fala, mas que o diabo também fala. E você aí tem que saber e tem que vencer essa batalha para que o que entrar no seu coração seja só o pensamento de Deus e não do inimigo. Muda a sua expectativa. Há pessoas que pensam a curto prazo e esperam que o seu sonho se realize logo um dia ou dois depois ou uma semana depois. Saiba que quanto maior é o sonho, mais tempo ele pode vir à sua vida. Então nós temos que analisar as nossas expectativas de urgência, voltarmos os nossos olhos para Deus. Caso contrário, vamos viver uma vida frustrada. Eu não estou aqui a trazer maldições a ninguém, mas são alertas. Nós temos que confiar em Deus, porque Deus quer o melhor para a tua vida. E temos o exemplo de Paulo. Paulo termina a corrida, diz lá em Atos 20, 24. Terminar a corrida, completar o seu ministério, o Senhor Jesus lhe confiou. Mas para isso ele dedicou uma vida intensiva a Deus. Muda o seu comportamento. Como vão as coisas na sua vida pessoal? Como vão as coisas no seu círculo familiar? Você está pronto para lidar com obstáculos que parecem que estão a travar os seus sonhos? O que você pode fazer hoje que te levará para mais perto do teu sonho, independentemente do tempo que leva para ser realizado? Saiba que o sucesso é a soma de pequenos esforços que se repetem no dia a dia. Quando nós andamos à procura do milagre, muita gente procura milagres, milhões, uma coisa sobrenatural. Mas é a darmos valor a estes pequenos milagres, como hoje eu disse aqui 2, que vamos estar preparados para receber os grandes milagres. Mas para muitas pessoas as pequenas coisas passam ao lado e esquecem-se. Durante 24 sobre 24, Deus está no controle da tua vida. Eu vou resumir para terminar. É bom nós percebermos como é que Deus opera milagres. É bom vermos como Ele capacita pessoas comuns para realizar os seus sonhos. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e todo sempre, eternamente. O que Ele fez no passado com José, com Moisés, com Ana, com Maria, com todos aqueles que eu falei no início da pregação, também vai fazer contigo hoje. Mas tens que acreditar. Se acreditares no coração que vais ter um sonho, vais ter a direção de Deus através do sonho, isso vai acontecer na tua vida. Tu tens que desejar isso para a tua vida. Deus jamais te vai abandonar e jamais vai desistir de cumprir os sonhos que Ele tem preparados para a tua vida. Espero que você se inspire. Até se pode inspirar em pessoas que a gente olha para elas e vê como elas funcionam, a prosperidade delas, a maneira delas agir e dizer: "Sim, Senhor, está aqui uma pessoa que é um exemplo, é um bom testemunho." Com isso não estamos a tirar os olhos de Deus, nem estamos a criar ídolos. Mas eu, quando vejo alguém a ser abençoado aqui da família, eu fico feliz, fico contente. Porque eu sei que Deus tem um propósito para cada um da nossa vida. Não no nosso tempo, mas no tempo dele. Não desista. Não desista dos sonhos de Deus. E quando o inimigo te disser que você não é digno de ser usado por Deus, deixa-lo falar sozinho, não lhe passe cartão. E volta os olhos para aquele que não te abandona, que é Deus. Aquele que nunca te irá mentir. Aquele que nunca vai deixar de cumprir a promessa que tem preparada para a tua vida.
Há um propósito e uma promessa para a vida de cada um de nós. Eu tenho uma mensagem preparada que eu vou ministrar logo que Deus diga que é hoje, para nós compreendermos qual é a chamada de cada um nos caminhos de Deus. Nem todos serão pastores, nem todos serão líderes, mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Você pode não ser pastor da igreja, mas é o pastor da sua casa, é um ancião da sua casa. Deus pode-se usar de si para ser uma referência na sua empresa, na sua escola, no seu bairro. Por isso Deus, Ele nunca vai mentir. Ele não vai deixar de cumprir a promessa que tem preparada para a vida de cada um de nós. Eu vou terminar com esta frase: os sonhos de Deus jamais vão morrer. Diga: os sonhos de Deus jamais vão morrer. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe esta manhã. Que Deus amplie a tua fé. Nunca te deixes desmotivar, nem nos momentos mais complicados da vida, mas acredita que sempre haverá uma solução. Nós temos o caso de Jó. É um caso que eu não quero passar por ele, nem tu vais querer passar por ele. Porque ele ficou sem família, ficou sem os bens materiais, ficou sem nada. E ainda por cima tinha a mulher que dizia: desiste, desiste de Deus, Deus não está na tua vida, desiste, renega o nome de Deus. Depois veio ter feridas, chagas no corpo. Não houve nada que aquele homem não tivesse. Mas sempre a mulher dizia: desiste. Quantas vezes não temos pessoas à nossa volta que dizem: desiste, olha, hoje é domingo, não vais à igreja, vai passear, vai divertir. Mas o engraçado é que Deus faz as coisas perfeitas. Por isso o dia tem 24 horas. Pela norma é 8 para dormir, 8 para trabalhar e 8 para nos divertirmos. Há que dar tempo para tudo. Para dormir já não consigo dormir 8 horas, se dormir 7 já é bom. Mas descanse na mesma. Mas é interessante e é aí que a gente tem que pôr os nossos olhos. E o que é que aconteceu? Jó não desistiu e Deus devolveu-lhe 100 vezes mais de tudo. De tudo. Com isso eu digo: eu não quero passar pelo mesmo Jó. Mas o certo é que Deus disse para o diabo: queres-o confrontar? Confronta. Podes-lhe tirar tudo, menos a vida. Mas ele próprio podia destruir a vida dele se fosse na cantiga da mulher. Mas ele não foi. Os olhos dele estavam em Deus. Ele sabia que o pai tinha uma solução para ele. Qual é o pai que não ajuda os seus filhos? Qual é? Se nós que temos falhas ajudamos, quanto mais aquele que não tem falhas, que é santo, não há de ajudar. E aconteceu que ele foi um exemplo, que ele recuperou tudo o que tinha e muito mais. Por isso não vamos desanimar. Vamos desejar de sonhar sonhos de Deus. Amém? Deus vos abençoe. Aleluia. Eu vou orar. Deus, esta manhã, que esta tua mensagem possa nos desafiar cada vez a estar mais perto de Deus.
Também oro por aqueles que estão a ver o direto e que queiram Deus nas suas vidas. E que Deus possa os abençoar e realizar sonhos de acordo com a palavra. Mas que eles recebam tudo aquilo que desejam. Estejam no lugar e no sítio que estiverem. Estejam no canto do mundo onde estiverem. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele vai abençoar todos eles, como está a abençoar a família CCJM. E nós acreditamos, como tua família, Pai, nós recebemos tudo aquilo que tu já preparaste esta manhã para nós, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Espero que tenham gostado da mensagem. Espero que agora vamos todos sonhar sonhos de Deus. Eu chamo o louvor. Vamos levantar a nossa oferta, como costumamos fazer, trazer com alegria a Deus aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, e que Deus nos abençoe grandemente, tudo para a tua honra e glória, com alegria, com gozo. Vamos a Cristo, não devemos chegar à presença de Deus de mão vazia, mas sim, sonhamos com gozo e alegria no nome de Jesus. Jesus é Senhor das estações. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor das Graças nós te damos, Senhor, por toda a semente que foi colocada nestes vasos, Pai. Obrigada porque ela cai no terreno que é próspero, que é o teu reino, Senhor. Por isso, prospera nas nossas vidas e se multiplica 100 vezes mais na vida de cada um de nós. Oramos também para que estas ofertas, Senhor, ao serem abençoadas por Ti, possam, Senhor, servir para ganhar almas, Pai, para a Tua casa, Senhor. Te quero agradecer que nós somos um povo próspero e abençoado. Tu supres todas as nossas